Bom dia, meus amados. Que honra poder estar aqui nessa manhã compartilhando esse precioso devocional com vocês aqui. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesse dia, que o Senhor possa abençoar teu trabalho, tua família, teu negócio, teu empreendimento, teus sonhos, que o Senhor possa abençoar a sua semana de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Nessa manhã, eu quero convidá-los a meditar comigo aqui em Hebreus, ainda no capítulo 9, tá bom? Vamos ler a partir do verso 23, Hebreus 9, 23. O subtítulo fala sobre o sacrifício de Cristo tira os pecados. É algo que a gente já tem falado aqui, e esse capítulo 9 ele fala muito sobre isso, sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O verso 23 diz assim, a partir do verso 23: essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Aqui no verso 23, o que me chama muito a atenção é a expressão que ele usa aqui, que tudo aquilo que aconteceu no Velho e no Antigo Testamento eram cópias das realidades celestiais, eram cópias do que acontecia no mundo espiritual. E na versão na Nova Bíblia Viva, ele diz assim: tudo foi copiado das coisas que já estão no céu. Ou seja, tudo aquilo que Deus orientou ao homem lá no Antigo Testamento, Moisés, as práticas, tudo aquilo era sombra das coisas que já aconteciam, do que já estava acontecendo no reino celestial, das realidades celestiais. Você entende isso? Então, a questão do sacrifício, a questão do sacerdócio, a questão do templo, dos animais sacrificados para perdoar os pecados, tudo aquilo era, na verdade, sombra, cópia das coisas, das realidades celestiais, daquilo que já estava acontecendo no reino espiritual. Então isso que ele fala aqui no verso 23. E no verso 24 ele fala assim, Cristo, ele continua explicando isso. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Olha só, para justificar ele fala aqui, ó, porque o sacerdote, o grande sacerdote, ele entrava no santo lugar, entrava no santíssimo lugar, e Cristo, ele se tornou esse grande sacerdote, e ele entrou no lugar santo, mas não feito por homens, que é a cópia, ó, a cópia do verdadeiro lugar, mas ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote Jesus Cristo não entrou no templo, no santuário que foi construído por homem, mas no próprio céu. Ele foi direto com o Pai, no santíssimo lugar, lá onde Deus está assentado, e ele foi até o Pai e ele se ofereceu, querido, como sacrifício em nosso favor. Ele entrou no próprio céu e agora ele aparece diante de Deus. Que coisa maravilhosa! Olha só, para pedir em nosso favor. A gente acaba ouvindo muitas afirmações, muitas teologias que nós sabemos que não batem com o que a palavra nos ensina. Não existe, irmão. Não existe biblicamente. Não é algo criado por um pastor, por um teólogo, por um bispo. Não é isso. O que eu quero dizer para vocês? Não existe outro mediador
entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Não tem base bíblica para a gente afirmar que existe uma terceira ou quarta pessoa que já vai intermediar a comunicação do homem com Jesus. Não existe, não existe, não tem base, você não vai ver na Bíblia. Pelo contrário, a gente vê aqui a palavra, que é a própria palavra de Deus, sustentando que Cristo é esse mediador entre o homem e Deus. Ele diz aqui que ele entrou no próprio céu, onde aparece na presença de Deus para pedir ao nosso favor. Nós não precisamos de terceiras pessoas. Eu estou me referindo aqui, amados, a teologias humanas que foram criadas, onde foram colocados, inseridos nessa comunicação terceiros homens, terceiras mulheres, pessoas que foram intitulados até santos, onde foi determinado, ensinado isso pela igreja antiga, pela igreja antiga, que nós precisamos entrar em contato com esses santos, com essas pessoas, e aí sim nós vamos falar com Jesus, e aí sim Jesus vai falar com Deus. Não existe isso. Jesus é o grande sacerdote. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, ele vai falar muito sobre isso, que ele entrou no Santo dos Santos como grande sacerdote, como figura das coisas, das realidades celestiais. Jesus Cristo foi o intermediador, o mediador. Ele adentrou diante do Pai. Você não vê aqui a figura de uma terceira, quarta pessoa. Então é Ele. Ele é o nosso advogado fiel. É Ele que está diante do Pai. É Ele que intercede por nós. É Ele que torce por nós também. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que purifica os nossos pecados. Ele é o justo, querido. Amém? E no verso 25, ele continua aqui, olha, justificando tudo isso que eu falei para você. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo. Aqui ele está fazendo referência no Antigo Testamento, ao sacerdote que Deus separava, e era essa pessoa específica que entrava no santo lugar, que sacrificava os animais ali no altar e que apresentava uma vez por ano diante de Deus sangue para perdoar o pecado da nação. E ele fala aqui, levando consigo, olha, sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Verso 26, se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, porque uma vez por ano, esse grande sacrifício, essa grande reunião e concentração do povo de Deus diante do grande sacerdote, havia essa expectativa de uma vez por ano eles iam adorar a Deus no templo, no tabernáculo, e ali eles apresentavam as suas ofertas de sacrifício, e ali o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apresentava o sangue dos animais como oferta pelo pecado da nação, certo? E ele continua aqui que Cristo entrou somente uma vez. Somente uma vez. Pelo contrário, uma vez por todas. Ou seja, queridos, não há necessidade de outro sacrifício. Jesus já fez o grande sacrifício. Essa é a nova aliança, é o Novo Testamento. E ele continua aqui, ó, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Ele foi apresentado como Cordeiro Santo, como ele ofereceu sua própria vida pela humanidade para perdoar uma vez por todas o pecado da humanidade, para aqueles que o aceitam, para aqueles que o reconhecem como seu dono, como seu salvador.
esses recebem o perdão dos seus pecados. O verso 27 fala: cada pessoa tem de morrer uma vez, só uma vez só, e depois ser julgada por Deus. É assim que vai acontecer comigo, com você. E no verso 28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício. Quem foi, querido, oferecido? Cristo. Você não vê, como eu falei anteriormente, uma outra figura de homem que para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando nele. E esse é o título do nosso devocional: esperando nele. Sabe, queridos, Cristo vai retornar, é palavra de Deus, é promessa dele mesmo. Ele falou que ele iria retornar, e isso nós chamamos da segunda vinda de Cristo, quando ele virá no arrebatamento da igreja, e ele vai ressuscitar primeiramente os mortos, aqueles que morreram com Cristo, e depois nós seremos arrebatados com o Pai. Isso está escrito na palavra de Deus. Então essa segunda vinda de Cristo, onde ele vai levar todos aqueles que morreram, estão mortos, ressuscitar, e aqueles que estão vivos também, esperando por ele. Esperando por ele. Essa palavra, essa frase é muito interessante: esperando por ele. Isso me faz meditar em outros versículos, outros textos maravilhosos da palavra de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para todos nós nessa manhã: como devemos esperar por ele? Márcio, como é que eu preciso esperar? Eu não sei, nós não sabemos quando será essa vinda de Cristo. Nem ele sabe mesmo, ele disse que só o Pai sabe. Mas como é que é enquanto eu estiver aqui nessa terra, enquanto eu estiver vivendo aqui, trabalhando aqui nessa terra, como eu e você, irmão, devemos nos comportar, como eu e você devemos esperar por ele? E a primeira coisa que eu escrevi aqui na minha agenda é: como devemos esperar por ele? Primeiro, seguindo a sua vontade aqui na terra. Cristo deixou, Deus deixou a sua palavra. Então, para que nós possamos ter como um manual de vida para nós. E nessa palavra é que nós vamos encontrar a vontade dele para nossas vidas. Enquanto eu e você, irmãos, estivermos aqui nessa terra, o primeiro segredo para a gente esperar por ele é seguindo a vontade dele. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor, e vamos fazer o que o Mestre está mandando, o que o Mestre está pedindo. Salmos 37, 34, eu peguei esse versículo para respaldar esse primeiro ponto. Salmos 37, 34 diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Amém? Espere no Senhor e siga a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para mim e para você, meu irmão? Nós vamos encontrar tudo isso na sua própria palavra. Então a primeira forma, o primeiro segredo para a gente esperar por ele é a gente seguindo a sua vontade. E ponto final. Segunda coisa, glorificando ao Pai nas tribulações. Porque enquanto estivermos aqui, irmãos, nós iremos passar. Ele mesmo falou: no mundo tereis tribulações, Jesus falou. Mas tem de bom ânimo. Fica firme, porque eu venci o mundo. Então, glorificando ao Pai nas tribulações. Aí eu quero ler para você Romanos 5, do verso 3 ao verso 4. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que Paulo fala:
nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então a segunda coisa, nós temos que estar glorificando, irmãos. Eu sei que não é fácil, mas glorificar a Deus, ao Pai, nas tribulações, vai gerar em nós perseverança, caráter e esperança, para ficarmos esperando e confiando no Senhor. A terceira coisa, a terceira forma que nós temos que nos comportar aqui nessa terra, esperando por Ele, é nos fortalecendo no poder do Espírito Santo. Não é, irmãos, pelas nossas forças, não é pelo conhecimento bíblico, isso vai nos ajudar, sim, sem dúvida, mas todos os dias eu quero desafiar você, todas as manhãs, você se fortalecer no Senhor, no poder do Espírito Santo, sabe, buscar se encher. Em Efésios fala para nós não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito Santo. Então, querido, se encha desse Espírito Santo, do Espírito Santo, se ensope da presença dele, se fortaleça nesse poder, que é o poder sobrenatural do Espírito Santo. Aqui em Colossenses 1:11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder. Essa palavra poder no grego significa dunamis, que é dinamite, querido. Nós precisamos nos fortalecer todos os dias nesse poder do Espírito Santo, sabe, nos enchendo dele. Amém, queridos? Ele diz aqui, de acordo com a força da sua glória. Esse poder é a própria glória de Deus. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus, a glória dele vem sobre nós, queridos, não há dúvida. Quando nós nos apresentamos, quando nós nos achegamos diante do altar de Deus, com um coração quebrantado, com um coração em arrependimento, irmãos, sabe, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus perdão, Ele vem e fortalece a nossa vida. Então, enquanto estivermos aqui aguardando por Ele, nós precisamos todos os dias, em todos os momentos, orando em todo o tempo no Espírito, nos fortalecendo no poder do Espírito Santo. Sabe, quando você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, quer seja de ônibus, de carro, de moto, andando, vá orando em línguas, vai adorando ao Senhor, vai se fortalecendo no poder do Espírito Santo. E isso é sempre, constantemente, se fortaleça. Esse é um dos segredos para que a gente continuemos firmes esperando no Senhor. Amém? Outra forma, outro segredo de esperar no Senhor é descansando, irmãos. Descansando no Pai. O próprio Deus descansou, irmãos. No 7º dia ele descansou, está escrito em Gênesis. Nós também precisamos descansar, sabe? Eu sei que há momentos que as tribulações, as guerras, as lutas tentem nos sufocar de tal forma. Nós precisamos, sabe, descansar, aprender a descansar nos braços do Pai. Como diz aquela canção, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nos braços do Pai, sabe, querido? Descansa em Deus. Aprende a descansar. Aprenda a descansar nos braços do Pai. E isso também é um segredo. Há momentos de guerra, há momentos de segurar a espada, há momentos de segurar o escudo da fé, a espada do Espírito. Há momentos sim de ir para a guerra, mas há momentos também que nós temos que descansar no Pai. Salmos 62, verso 5 diz assim: descanse somente em Deus. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Amém, queridos? Dele vem a nossa esperança. A nossa esperança está em Deus. Então nós vamos ficar esperando nele. Vamos descansar somente no Pai.
descansar e confiar no Senhor. E por último, querido, o último ponto que eu coloco aqui de como devemos esperar no Senhor é se alimentando da sua palavra. Salmos 130, do verso 5 ao verso 6 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aleluia. Na sua palavra ponho a minha esperança. Se alimente da palavra. Na medida que você se alimenta, você se fortalece, você se renova, você se revigora, você se alegra, você tem confiança, você tem esperança. Então, meu irmão, é se alimentando, mesmo quando você não tem vontade de ler, mas vai ler a palavra. Faça disso um hábito na sua vida, um estilo de vida, se alimentar da palavra todos os dias, todos os momentos assim que você tiver, separe aquele horário, aqueles minutos ali para você se alimentar, porque enquanto nós estivermos aqui, irmão, nessa terra, nessa peregrinação aqui, nós vamos precisar nos alimentar, porque se nós não nos alimentarmos, nós vamos enfraquecer, nós vamos, sabe, ficar raquíticos, fracos, debilitados na fé. Então, enquanto estivermos aqui, vamos nos alimentar na palavra. Aqui no verso 6 ele fala de Salmo 130: espero pelo Senhor. Olha só, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sentinelas, que eles são os guardas que passaram a noite acordados, vigiando a sua cidade, vigiando nas torres. São aqueles guardas que passam a noite inteira de serviço. Assim como um dia eu já fui também vigilante noturno, eu tinha que passar a noite ali acordado. E eu me lembro, querido, que eu ficava esperando, contando as horas passarem para que chegasse logo de manhã e eu pudesse, enfim, sair do trabalho e ir para casa, descansar, relaxar. É essa esperança que nós temos que ter, esse desejo, melhor falando, sabe, essa expectativa, é se alimentar da palavra todos os momentos, sabe, que ele sabe ter aquele desejo, aquela fome tão grande de querer a palavra, de querer a palavra, de querer a palavra, de querer se alimentar, de querer ouvir a voz de Deus, de querer ouvir o que Deus tem para ministrar, sabe, meditar de dia e de noite. É essa expectativa que eu e você precisamos ter em relação à palavra. Eu quero a palavra, eu preciso da palavra. Igual esse sentinela, igual esse guarda que espera ansiosamente pela manhã. Eu quero a palavra. Você tem que acordar todos os dias querendo a palavra, irmãos. Se isso não tem acontecido com você, eu quero te desafiar, busque de Deus. Deus, me dá fome, me dá desejo, como um guarda, como sentinela, anseia pela manhã. Eu quero a palavra, eu preciso da palavra, ela é o meu alimento, é o pão da vida, para mim continuar firme aqui nessa terra, querido, esperando pelo Senhor, se fortalecendo no Senhor. Amém, meus amados? Busque de Deus. Tudo isso são segredos preciosos, são princípios preciosos que a gente precisa aplicar enquanto estivermos aqui nessa terra. É claro que existem várias outras coisas que você mesmo pode pesquisar, buscar de Deus. Mas eu quero nessa manhã, nessa segunda-feira, convidá-los, sabe, queridos, a mergulhar nesse rio, a mergulhar nesse amor de Deus. Tem tudo a ver com Ele, como diz aquela canção. Tudo tem a ver com Ele, a tua vida tem a ver com Ele. Tudo que está acontecendo na tua vida tem a ver com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, diz em Salmos 37. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e declarar vitórias sobre você, prosperidade sobre você, vitórias sobre o pecado, sobre as tentações, prosperidade, abundância de alegria sobre a tua família, abundância de unidade, de amor sobre a tua casa, salvação sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre
o teu casamento, que a presença e a glória de Deus encha sobre o teu ministério, sobre o reino de Deus, sobre a tua igreja. Eu profetizo, declaro isso em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, querido, te dê uma semana abençoada. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo café com a palavra de Deus.